Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal JL Lendo a Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler o capítulo 41 do livro de Gênesis. Acompanhe comigo. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas famosas à vista e gordas de carne, e apacentavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas famosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas moídas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó perguntou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e perdoou-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Sonhamos, e estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-los, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tomar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas
subiam após estas muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outra tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, moídas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas moídas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve a que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o Senhor de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, conforme as 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Estas é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, e que o Senhor foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo. Isto ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele ajoelhar. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, nas cidades, o mantimento do campo, que estava ao redor da cidade, de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, por quanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manafaias, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou
o povo Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, por quanto a fome prevaleceu em todas as terras. Só até aqui, pessoal. Todos aqueles que me acompanhou, muito obrigado. Fiquem todos na proteção e na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.